Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live. Tô esperando a Marta Andrade entrar, ela já tá aqui para participar da live com a gente. Vai ser uma live bem um bate-papo leve, né? A ideia é a gente trazer aqui essa consciência de liderança, né, do líder consciente, o que é ser líder, né? O que é alta performance? O que é, né, esse processo todo que as pessoas estão trazendo agora de líderes conscientes, líderes humanizados, né? E a gente vai falar com uma pessoa que é especialista nisso. Ela cria vários treinamentos para líderes, ela é especialista em treinamento de executivos e líderes e faz isso, né, como uma missão de vida, de alma e com maestria. Então é um prazer enorme tê-la aqui, né, no espaço, conversando comigo. É uma pessoa muito querida. A gente se conheceu aí nos cursos da vida, nos cursos de desenvolvimento pessoal. E eu tenho um grande prazer de trazê-la aqui e compartilhar com a gente o conhecimento dela também. Então, vou chamá-la para entrar aqui com a gente. Marta Andrade. Oi, Amora! Oi, Dani, tudo bem? Tudo, querida. Que prazer ter você aqui. Muito bom ver sua carinha Igualmente. aqui. Quanto tempo, né? Pois é, quanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? É verdade. Bastante. Acho que tem o que, uns 3 anos, né? Quando foi a viagem para Dublin, né? 3 anos, exatamente. Olha, eu acho que tá exatamente, porque foi no mês de junho, Dani. É verdade, olha só. Junho de 2017, que a gente se É encontrou em isso. Dublin. É verdade. Muito legal, muito Que legal. legal, viu? Prazer estar com você. Então, Marta, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Do teu Uhum, histórico aí profissional, da tua uhum, experiência com treinamento com líderes, já que nosso assunto aqui, né, é liderança consciente. E liderança hoje uhum. você tem um conceito muito ampliado, né? Porque Sim. antes a gente tinha um conceito de líder muito numa enfim, né, num posto específico, num título específico. E hoje, além disso, né, você tem um conceito de Uhum. liderança para gente no processo de autoconhecimento, né, que é um convite que a Sim. gente faz de ser líder da própria vida, ser líder da própria escolha, né, ser líder e ser autorresponsável pelas escolhas que faz. Então, se apresenta aí, né, fala Tá para a gente certo. do teu processo. Que bom, Dani. Mais uma vez, super obrigada, né, por esse convite, por estar com você, compartilhando, né, partilhando do teu trabalho também. E muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, né. Eu trabalho com liderança há 20 anos e quando eu falo isso, as pessoas não acreditam muito, né, que olham com essa carinha assim, né. Muito novinha, né? Fala, como assim, Na 20 realidade, a anos? gente não é tão novinha assim, É. a gente é que cuida bastante, a gente puxa muita brincadeiras à parte, né, gente? Eu trabalho há 20 anos com desenvolvimento, né, Dani? E nessa experiência, o meu foco dos últimos 16 anos para cá foi no processo de liderança. Eu Uhum, estive dentro de uma grande organização por 12 anos. Depois eu abri a minha consultoria, tem 10 anos que eu estou com a minha consultoria, mas nesses 22 anos aí, né, 16 deles focado em desenvolvimento de liderança nessa grande organização, desenvolvendo lideranças comerciais, depois num segundo momento executivos, né, e depois na minha empresa desenvolvendo empresários, líderes de diversos ramos de negócio. A gente já teve aí algumas experiências importantes, eu já treinei mais de 15 mil líderes, né, nessa minha história, e atendi centenas aí de coaches e mentorados. E a grande questão, né, Dani, quando a gente fala de liderança, e como você bem disse, a gente tem tanto assunto sobre liderança, a gente tem tanta informação sobre liderança, mas a gente precisa entender que cada momento do mundo vai exigindo um líder diferente. E uhum, esse momento, eu acho que ele não começou agora, mas com o momento do Covid,
essa coisa da liderança consciente, ela provocou o líder a dar um salto quântico nessa direção de se tornar mais consciente. E quando a gente falou do tema, né, Dani, uma coisa bem importante para a gente explicar para as pessoas é, primeiro assim, Marta, o que é líder consciente, né? O que é consciência? Porque consciência também tem uma amplitude muito grande, né? Quando você vai para as questões mais espiritualizadas, ou quando você fala das questões mais psíquicas. Então, para facilitar aqui, né, para quem está nos assistindo, quando a gente fala de consciência, eu queria que você entendesse consciência como a capacidade de perceber a sua relação, né, com o ambiente. E isso esse muda, ambiente... né, Marta? Isso aí, Dani. Porque isso assim... muda cada fase da vida, cada escolha que a gente faz. Então, por isso que assim, a gente fala muito em consciência e leveza e deixar fluir, né? Isso aí. Porque uma vez que você se define, você não acompanha também, né, o processo de consciência, né? A tomada de consciência, né? Perfeito. Porque se você se encaixa, né? A gente tem muito aquela coisa do eu sou um líder tradicional. Eu sou um líder autoritário. Eu sou um líder laissez-faire, né? Que é aquele cara que deixa passar, deixa fazer, né? Eu sou um líder democrático. Eu sou... Então, toda vez que você se define, você perde consciência. Por quê? Porque quando eu falo desse nível de consciência, a palavra consciência, ela vem do latim, de uma palavra chamada conscientia. E eu fiz latim, né? É muito engraçado, mas eu fiz latim. Eu também fiz um pouco na faculdade. Na faculdade, eu fiz latim na faculdade. Então eu sei rezar o Pai Nosso em latim, sabe aquela história? E quando a gente fala do latim da palavra, da origem da palavra, eu adoro essa coisa da distinção linguística, porque eu acho que as palavras elas geram muitas alternativas para nós. Sim, elas são criativas, né? São criativas e criadoras, né? E criadoras, exatamente. Então, quando a gente fala do vir do latim, né? A palavra vem do latim conscientia, e conscientia tem a ver com o conhecimento de algo que é partilhado com alguém. Olha que interessante. Então, eu tô aqui com você... sozinho, né? É interação, né? Consciência. Então, quando eu falo que eu sou um líder consciente e que a gente está convidando as pessoas, as empresas, elas tomarem consciência, né? Parece repetitivo, mas que o nosso entendimento agora ele passa a ser cada vez mais partilhado. E o partilhado, tanto com o teu ambiente, né? Quanto com a tua conexão. Então, a minha capacidade de gerar conexão com aquilo que eu quero que aconteça e a minha capacidade de estar consciente desse ambiente me torna muito mais capaz de contribuir. E aí, a palavra conscientia, quando você traduz ela do latim para o português, ela tem dois significados básicos, que é descoberta e reconhecimento. Olha que incrível isso. Porque quando eu falo de um líder consciente, eu falo de um líder que é capaz de descobrir, que é tirar a capa, né? Perfeito. Tira essa capa. Legal. E se reconhece. E o que é se reconhecer? É eu entender que eu sou, admitir que eu não sou só esse agora. É admitir que eu sou um composto de informações e que quem está comigo também é. E é muito interessante você estar trazendo isso, porque não dá para não falar de autoconhecimento, né? Porque se eu sou esse composto de informações, o líder que eu sou tem muito a ver com as crenças que eu carrego, com os traumas, com os processos que eu vivi desde a infância até hoje. Então, se eu, por exemplo, sofro abuso, ou sou abusivo, ou sou dominador, ou eu sou competitivo, ou diversas coisas que vão surgindo desse processo de liderança, né? Ou sou mais participativo,
né? Ou sou aquela pessoa que deixa a equipe conduzir, eu fico ali como rei só, né? Então, isso tem a ver muito com os pontos de vista que o líder carrega, né? Então, e esses pontos de vista fazem parte dele, né? É óbvio que tem uma empresa por trás, até as referências de líder que ele teve na vida, né? Sim. Desde pai, mãe, é um composto, né? professores, então tudo que ele foi construindo do ponto de vista de conceito de liderança, ele se torna aquilo dali. E se ele quiser criar algo diferente, porque chega uma hora que aquelas crenças também se tornam insustentáveis, né, para a pessoa. Começa a ficar pesado. Não é a liderança que está pesada, porque a pessoa começa até a achar que ela não tem perfil para aquilo dali. Mas se ela está naquela posição, eu entendo que nada chega por acaso. Energeticamente, você é aquela energia, né? Só que as crenças que estão por trás disso é que está fazendo com que aquela liderança, aquele processo todo seja pesado para você. Mas pode ser muito mais leve, né? Com certeza, Dani. E inclusive, eu tenho um programa de desenvolvimento, como você disse aí no começo, né? As empresas me chamam, eu faço um diagnóstico e com base nesse diagnóstico eu geralmente monto os programas de desenvolvimento de lideranças, né, nas empresas. Mas eu tenho um programa que se chama Lidere Easy, que é lidere com facilidade. E aí muita gente falou, Marta, você é louca? Porque liderança é a coisa mais difícil que tem. Lá em Minas Gerais a gente fala, é o trem mais difícil que tem. Né? Liderança é um negócio... Tanto que na minha história, por que eu criei o Lidere Easy, né, Dani? Porque eu já liderei também, né? Eu desenvolvi líderes, eu atuei nisso, mas eu também liderei pessoas. E quando eu liderei pessoas, eu achei que eu fosse adoecer. Eu adoeci. Eu entrei num processo de adoecimento. Por quê? Porque eu não tinha consciência do meu ambiente e eu não tinha consciência daquilo com que eu gostaria de me conectar. Então, nesse momento que você não tem consciência, você faz muito o que o outro quer de você, porque às vezes você se adere a uma cultura, né? A uma cultura que quer que você seja daquele jeito, né? Como você falou, se você se encaixa, você deixa de tomar consciência, porque você se torna aquele padrão comportamental. Um modelinho, é meio robótico, vai no piloto automático, então você responde à expectativa, né? Isso aí. E aí você deixa de contribuir porque você não está acessando a tua potência maior. E você também não está contribuindo, você está só respondendo, né? O brinco a gente está igual um moedor de carne, né? Você está só picando ali e fazendo a coisa acontecer. E aí eu deixei a minha equipe na época. Né? E sangra mesmo. E sangra mesmo. Então eu deixei a minha equipe na época, eu falei, chega, não quero mais, né? Não quero liderar, não gosto, tô doente, eu odeio esse negócio. Então eu falo que o Liderize, ele nasceu da minha dor e do meu observar a dor de quem está na posição de liderança e a dificuldade que a gente gera. O primeiro ponto, né? O meu programa, inclusive, trabalha, o primeiro ponto é autoconhecimento. Porque o que o líder faz, Dani? Né? Você falou para mim assim, Marta, o que um executivo vai buscar e tal? O que o líder faz? Ele começa fazendo um excelente... Ele busca uma faculdade, depois ele busca um MBA, depois ele busca, às vezes, um mestrado, dependendo da organização, né? Depois ele quer ir fazer um curso de uma instituição famosa, né? Uma Fundação Dom Cabral. O importante é o currículo, né? Isso, só que na maioria dos momentos, ele está indo para o externo, ele está se capacitando com técnica, com ferramenta, com planilha, eu falo, né? Mas em poucos momentos, ele está olhando para ele. Então, ele não se cura, ele não se transforma em muitos momentos. E é como você está dizendo, o mundo vai mudando, o ambiente vai mudando, e ele não toma consciência dessa mudança do ambiente. Perfeito. E quando ele já está no robô, né? No piloto automático. Ele está no piloto automático. E muitas vezes, isso que você está me trazendo como fala,
as pessoas entram na competitividade, porque para mim a competitividade nada mais é do que uma baixa autoestima. Tipo assim, a autoestima que não foi trabalhada e a pessoa, na verdade, tem um currículo maravilhoso, mas ela não se trabalhou. E aí, o que acontece? O tempo vai passando e a consciência que ela ficou foi daquela pessoa que ela era algum tempo atrás. Mas tudo está mudando, está evoluindo. E ela também está nesse processo de evolução. E a liderança, Perfeito. e aí ela não percebeu, porque ela quer congelar naquele momento, naquele espaço em que ela entendeu que ela estava na auto performance, ela estava sendo a melhor líder. E aí, de repente, chega um momento que é necessário a mudança ali. Mas aí ela percebe que se aquela mudança, ela começa a julgar, né? Eu percebo que é um julgamento dessa mudança. E aí, quando julga, não tem consciência e ela não permite que o outro chegue, né? E é um julgamento, Dani, assim, a mudança que está errada, né? E outro ponto interessante a gente pensar no líder consciente é que não é que tem certo e errado, sabe? Tem assim, isso não funciona mais, isso funciona mais, né? Ou melhor. Então, é entender o que você está trazendo, assim, eu trabalhei para um presidente dessa empresa que eu trabalhei 12 anos, ele falava o seguinte, né, que o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Então, a gente precisa inovar, e eu não estou falando dessa inovação, né, de tipo assim, então agora eu preciso ser doidão, né? Tem líder que fala assim, Marta, então agora eu preciso vir de chinela havaiana para trabalhar. Não, cara, não é essa inovação que a gente está falando, né? O inovar, às vezes, é assim, peraí, do que eu preciso descobrir? Né? O que eu preciso tirar essa capa que eu me vesti em algum tempo e agora o que eu preciso vestir? É né? isso. Que outra coisa eu preciso vestir a partir de agora? Porque é muito engraçado, assim, se você está falando na sua fala, eu me identifico muito, porque eu deixei a liderança tem um ano, né? Então, até maio do ano passado, eu estava como gestora. E eu escolhi passar por um processo de autoconhecimento meu fora da liderança. Eu sabia quem era a Dani enquanto gestora. E aí, né, muitas coisas que eu fui construindo na vida, em cima, inclusive, da definição de poder, o que é ter poder, em cima de um título, né? Então, eu percebi que aquilo dele já não funcionava para mim. E que eu gostaria de ver uma outra parte da vida que me trouxesse mais de mim também, essa descoberta. Né? Então, foi quando eu comecei a trabalhar outras pessoas, né? Empoderar outras pessoas, levar um pouco dessa percepção de liderança, né? Enfim, que eu já tinha dentro da empresa, mas levei para fora, de levar isso como autoconhecimento. E aí eu percebi ali que ali também era uma parte minha de liderança. E agora eu estou vivendo uma outra aqui, que é nas lives, está compartilhando conhecimento, saber, né, deixar isso disponível para outras pessoas. Então, a cada momento a gente vai mudando e não tem certo nem errado. É aquilo que funciona para a gente a cada momento de vida. Isso aí. Né? E a gente perceber que nós temos várias áreas da vida. Às vezes uma pessoa está numa liderança agora e por algum motivo, por exemplo, ela perdeu a função, tiraram o cargo dela. Não quer dizer que ela não possa ser líder nunca mais, né? Mas ela pode se preparar, trabalhar outras áreas da vida, se trabalhar para ocupar aquele espaço de um outro lugar também, em cima de uma outra consciência, né? Então, assim, é olhar para os momentos da vida também. Acho que o chamado aqui da liderança é olhar para esses momentos e trazer para si, né, Marta? Exatamente. Por isso que eu gosto de falar que o líder consciente é aquele cara que consegue fazer relação de si com o ambiente. Porque, por exemplo, Dani, quantas pessoas eu conheço que quando tira o crachá dela, ela não consegue se apresentar. Né? Porque ela está tão acostumada a ser o fulano gerente do tal lugar, ou ela está tão acostumada a dizer eu sou o fulano supervisor tal, que fez não sei que curso e tal, que ela não consegue falar de si, ela não consegue se perceber no ambiente. Ela não consegue fazer conexão de quem ela é com aquele ambiente, né?
tomada de consciência. E aí a gente desce para as equipes, por exemplo. Se eu não consigo ter essa tomada de consciência, eu perco a minha noção de impacto. Uhum. E aí, Dani, num país onde nós temos tão poucas referências de liderança no Estado, né, quando a gente pensa em Estado, né, maior, as empresas, elas ocupam um papel fundamental na vida das pessoas. E que é um papel de contribuir de fato para uma evolução, para uma transformação. Eu falo muito por mim. Eu sou uma pessoa que vem de uma origem muito simples, né? Meus pais são semi-analfabetos, mas não significa que não sejam grandiosos, né? Eu estou falando aqui de formação. É isso. E quando a gente fala dessa origem muito simples, né? A minha vida foi muito transformada quando eu entrei numa grande organização. E quando eu entrei nessa grande organização, eu consegui, eu falo assim, foi a primeira vez que eu viajei de avião, a primeira vez que eu fui para um hotel, que eu aprendi a me hospedar num hotel. Me lembro que eu cheguei no hotel um dia, recebi a chave, não sabia o que eu fazia, que era o cartão magnético, né? Então, num país onde a gente tem pouquíssimas referências, onde a nossa população não é estimulada a aprender, a tomar consciência, né? A empresa, ela assume um papel fundamental, e quando eu falo empresa, o líder assume um papel fundamental, porque Que é a o do pai e da empresa... mãe, né? É o pai e a mãe, né? Ou o marido. Para algumas mulheres, eu sempre... É engraçado você estar falando isso, porque eu também, né? A minha vida mudou muito quando eu entrei na empresa, que eu tô há 12 anos, né? E quanto eu aprendi, o quanto eu me desenvolvi como pessoa, como mulher, né, como ser humano, quanto minha vida mudou, quantas competências e habilidades eu adquiri que a empresa me proporcionou. Né? Quantas oportunidades, né, Dani? A Exatamente. gente teve Né? por estar Quantas numa pessoas eu empresa. conheci, né? Viagens internacionais que eu fiz. E eu também, meus pais também muito simples, muito humildes, e eu fiz outra escolha dentro desse meu processo. Mas eu entendo que, assim, é claro que eu tive oportunidade, agarrei as oportunidades que vieram, né? Mas essas referências que você trouxe, né? Dessas autoridades, ficaram, é óbvio, né? E aí, quando você carrega referências de autoridades também, você tem aquele filtro de quem você escolhe ser e como você escolhe ser e de quem você não escolhe ser. E de como você não escolhe ser. Porque chega uma hora que essas autoridades elas vão embora e essas pessoas que ficaram vão ser os novos líderes da empresa. E o que a gente vê é um choque que está acontecendo hoje, porque a gente está exatamente nesse processo de transição. Né? Muita gente que entrou, de repente, na empresa agora e vem com gás, com a visão completamente diferente, de pessoas que já estavam há algum tempo naquele processo linear de encarreiramento. Né? Então, assim, é um choque muito grande de mapas mentais. E se a gente não tiver essa percepção desse autoconhecimento, né, a gente se perde mesmo da gente mesmo. E vai para distrações, né? E as oportunidades, elas acontecem a cada minuto e segundo, né? Meu Deus, demais, né? E aí, né, Dani, quando você fala da gente se perder da gente mesmo, né, a gente nunca ouviu falar tanto de doenças emocionais dentro das empresas. A gente tem estatísticas que são assustadoras quando você fala que hoje a principal causa de afastamento, né, das pessoas do trabalho está no CID, né, que é o que identifica as doenças emocionais, no CID de doenças emocionais. Por quê? Porque eu acho que a tendência nossa das doenças emocionais crescerem, né, dentro das organizações, eu falo assim, não é culpa da organização só. Não tem culpados aqui, existem responsáveis. A organização tem a sua responsabilidade, mas nós também temos a nossa responsabilidade de nos encontrar e entender o que faz sentido para nós. Porque como você fala, se você se identifica com um líder que é agressor, que às vezes traz um contexto, né, de desrespeito, e você se submete a isso, existe uma tendência de você estar se conectando com esse líder por N razões, para ser aceito, porque talvez, né, você teve uma origem
nessa linha de formação, né? E aí, é lógico que a tendência dessa relação ser tóxica ao longo dos anos e te adoecer, ela é inevitável. Então, a gente está falando que ter uma liderança consciente, ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Por quê? Porque o impacto de um líder, ele é muito maior do que a gente possa medir. Eu estava lembrando essa semana, meu primeiro emprego foi de recepcionista e faxineira num escritório de contabilidade. Eu fui contratada para fazer o cafezinho, limpar, lavar banheiro, receber ali clientes, né? Enfim, lavar as coisas. E eu me lembro que eu fiquei nesse escritório, Dani, uns 3 meses. E aí o pai de uma amiga minha abriu uma loja de R$1,99. Eu não sei se você lembra quando o R$1,99 virou febre. Bombou. Bombou. Lembro. Aí ele abriu essa loja. Comprava horrores, adorava. Meu Deus, era o sonho da gente. Imagina, eu trabalhava dentro de uma loja de R$1,99, né? Gastava 100 pila lá todo mês. Gente bugiganga, voltava pra casa. Meu Deus, né? Então, eu me lembro que aí essa colega era uma colega de cursinho, né? Eu fazia cursinho na época, eu tinha 18 para 19 anos. E ela falou de mim pro pai dela, que precisava de ajuda, passava muita dificuldade, e aí o pai dela me chamou para conversar e me contratou como vendedora. Aí, para eu contar para a mulher lá do escritório de contabilidade que eu ia sair, quase morri, porque eu era muito inexperiente, né? Morria de vergonha e tal. Mas lá nessa outra loja eu ia ganhar o Vale Refeição. Então não podia perder a oportunidade. Sim. Aí, Dani, eu fui conversar com ela. Ela era uma pessoa assim bem séria, bem assertiva, de poucos sorrisos. E falei para ela, falei, ó, fulana, eu consegui um trabalho de vendedora, eu vou ganhar o Vale Refeição a mais, para mim é fundamental nesse momento e tal. E ela olhou para mim e falou, Marta, eu sabia que você não ia ficar aqui muito tempo. E eu olhei para ela e falei, nossa, será por quê, né, que ela pensou isso? Aí ela falou assim, porque eu nunca vi uma pessoa fazer um café com tanta dedicação. Eu nunca vi uma pessoa lavar um banheiro com tanta, assim, cuidado, zelo. Então eu imaginei que você não fosse ficar aqui muito tempo. Vai com Deus, Deus te abençoe. Aquilo para mim, Dani, para uma menina do interior que tinha ido para uma cidade grande para estudar, foi o que eu chamo de meu primeiro feedback que iluminou minha consciência. De falar assim, opa, Marta, fazer bem feito te dá mais chances. Mas o fazer bem feito para mim era mais do que a minha obrigação, era o que a minha mãe tinha me ensinado. Minha mãe é bastante rígida, né? Era o que minha mãe tinha me ensinado. Só que a consciência daquela mulher, do papel dela comigo, talvez ela nem tivesse assim esse nível de consciência que a gente está falando aqui agora. Mas o que eu quero chamar a atenção dos líderes que estão nos ouvindo é que nível de consciência não tem a ver com intelectualidade. Perfeito. Né, Dani? Nível de consciência não tem a ver assim com eu tenho uma super formação, eu fui para Dublin fazer um curso com a Dani, né? Não. Nível de consciência tem a ver com permitir, né? Que você seja a contribuição, né? Que aquela energia naquele momento, que eu acho que ela nem refletiu sobre o que ela ia me falar. É estar presente. É o que estado de presença, né? É o estado de presença, né? E muitos líderes perdem esse estado de presença. E aí é onde ele perde a mão. Inclusive pelo o estado no automático, né? Que você comentou. Exatamente. Então ele fala coisas que talvez aquela pessoa que está ali não é para ela que ele gostaria de falar, talvez para ele mesmo, mas é a primeira pessoa que está ali, então ele vai desabafar, não tem filtro, né? A gente vê muito isso, principalmente nos momentos de mais estresse, maiores cobranças. Que tem, é normal isso, né? Num processo, numa empresa que você tem que alcançar grandes resultados, grandes entregas, né? Ninguém tá falando, tá trazendo consciência aqui algo como o mundo da fantasia, no fantástico mundo de Bob, não é isso? Consciência tudo inclui, nada julga. Então, existe essa parte pesada sim, porque a empresa, para ela sobreviver, é resultado, é entrega, né? É revisar processo. Essa parte da capacitação pessoal,
também é importante, né? Mas de Uhum, outro lado, se o líder não está consciente e fala, peraí, isso que está aqui não é meu, ou isso que está uhum, aqui é um pensamento, sentimento, emoção que eu estou nutrindo em cima de uma crença, de um trauma que está sendo ativado agora por alguma coisa. E é uhum. difícil, às vezes, perceber isso. A gente Demais, sabe disso, que é difícil. Então, demais. assim, eu sempre, como você, fui muito observadora. E cresci Uhum, muito com todos os líderes. Então, eu sou grata por todos eles, por todos que eu passei, uhum, porque eu peguei um pouquinho de cada um, sabe? E fui me construindo. E eu fui muito de observar o que acontecia e como os colaboradores também reagiam. E como uhum, também, o quanto é difícil para um líder também, vamos lá, liderar uma equipe. Não é tão uhum. simples assim. Tem gente que fala assim, ah, mas aquela pessoa já nasceu para ser líder. Às vezes é só a capa que tá ali, né? É, Por dentro a pessoa tá ali, cara, chega em casa, sabe, destravada, destruída, né? né? É. Destruída. Uhum, Então, uhum, assim, é um processo que muitas vezes é dolorido. Mas se uhum, todos buscarem autoconhecimento, consciência, desenvolvimento pessoal, pode ser muito mais fácil. Porque, igual eu falo, não tem fantástico mundo de Bob, é a vida real, né? é, Aqui. é. Então, é isso. E a gente até acredita em mágica, né, Dani? É Mas a isso. gente, a gente sabe que se você ficar só quietinho também a mágica não acontece, né? É isso. Por isso que eu gosto muito de falar desse entendimento do que é consciência, Dani, para as pessoas entenderem o seguinte: separa não, junta essas duas palavras, descoberta e reconhecimento, Uhum, né? O que eu tenho que descobrir aqui, né? Descobrir, o que eu tenho que tirar a capa aqui para eu entender melhor essa situação, né? uhum, Como é que eu posso responder a essa demanda da Dani para gerar contribuição para ela e para mim? uhum. Em muitos momentos, a energia que se requer é uma energia de firmeza, de clareza, de direcionamento, né? Em outros Perfeito. momentos, a energia que se requer é uma energia de acolhimento, é uma energia de entendimento, é uma energia como você falou, do estar presente, do olhar. Ontem eu estava brincando com meu sobrinho aqui, ele tá aqui em casa, e ele montando um Lego, e aí ele, né, montando o Lego lá, aí ele me mostrou e me fez uma pergunta e eu fiz uma cara do tipo assim, não gostei daquela coisa que ele tinha montado, aí, só que eu só fiz a cara. Uhum. Com 5 anos, ele olhou para mim e falou assim: O que foi, Dinda? Por que você tá com essa cara? Você não gostou? Sabe, líder? É quando você vê a cara do outro, né? Porque a energia não. A pessoa não consegue esconder energia, né? Isso Não aí, a adianta, energia ela você chega tá falando primeiro, uma né, coisa, Dani? mas a sua energia é outra. E a É isso pessoa aí. percebe, E né? ele sentiu na hora que eu não estava ali com ele, que ele não, Uhum, que não tinha funcionado aquilo ali que ele tinha me falado. Aí eu falei, não, a Dinda, não é que a Dinda não gostou, a Dinda não entendeu o que você uhum, fez. Porque ele me mostrou uma coisa lá na criatividade dele que tinha uhum, todo sentido, né? Que eu não conseguia enxergar, né? uhum, Então, aí eu falei, a Dinda só não entendeu, né? Aí ele falou assim, ah, tá. Tipo assim, você não me enganou, né? Você não gostou do que eu falei. Então, o líder, muitas vezes, esse nível de consciência que eu estou falando, né, Dani, é esse observar, estar presente e entender que energia que se requer para aquele momento. Aí, quem está nos ouvindo pode até pensar assim: nossa, Marta, mas é muito complexo isso. Não é muito complexo. A gente tem que estar com o mindset, com essa disposição, né? O que é mindset? É com a minha disposição para ir para esse lugar. É o Então eu fluir, tenho né? que. Eu falo que a energia ela é fluida e você É, modula ela. Então isso você aí. modula a sua energia. Qual é a energia que se requer aqui? E não entrar no espaço de julgamento. Isso Porque aí. se você tem uma definição a respeito de você, de que você é a boazinha, é a Aham. permissiva, que tudo pode, quando Ai, se eu não você fizer isso, eu não vou ser modula um aceita, pouquinho a né? sua energia, você fala, pô, mas isso não é a Dani, isso não é Uhum. ela, mas é a Uhum. energia que se requer, né? O que é essa Uhum. energia que se requer? Às vezes é ser mais enérgica.
Isso aí. né? Às vezes, eu sempre falava assim, gente, é muito engraçado. Eu não concordo com isso dessa forma que está vindo, mas temos que fazer, né? A gente está dentro de um sistema, de uma instituição, Uhum, né? Então, assim, uhum, existem as regras do sistema e dentro da instituição. Então, quem não está de uhum, acordo também é uma escolha de fazer algo diferente, mas dentro disso daqui, é isso daqui que temos, uhum, né? Então, uhum. assim, como pode ser leve aceitar isso também? Como Sim. pode ser leve olhar para isso e sem trazer como ofensa, né? Como algo Uhum, pesado, né? Ir para contribuição. Porque muitas vezes uhum, é esse caminho que, na verdade, é o que cria mais, que é o da uhum, contribuição, da colaboração, né? E uhum, o líder, ele também tem ali toda uma linha mestra, né? Que conduz uhum, a missão, visão, enfim, o propósito da empresa, que ele segue, ele é regido por aquilo dali. Então, sim. por mais que algumas questões pessoais que ficam nele não concorde ou discorde, né, ele vai Uhum, cumprir o que o sistema também está exigindo dele enquanto líder. sim. Então, os colaboradores muitas vezes talvez vão querer uma outra posição de líder. E aí os colaboradores também vão ter que ir para a pergunta se eles não estão olhando aquele líder como pai, como mãe. Porque Uhum, pai e mãe está lá fora da empresa, não está dentro da empresa, né? isso aí. Então, são essas questões todas que precisam ser vistas nesse processo também, né? Isso aí. E eu acho que você falou uma frase bacana, Dani, né? Que é assim, ser visto. A gente Uhum. precisa olhar para isso. Quantas vezes eu estou atendendo coaching nas organizações e as pessoas às vezes sentam na minha frente e só reclamam da organização. Só reclamam, reclamam, Uhum. reclamam, reclamam. E aí eu faço uma pergunta, por que que você está aqui? Aí a pessoa fica com ódio de mim. Tem gente que eu acho que vai voar do outro lado da mesa e me dar um murro, né? Fala, mas como assim você me pergunta isso? É porque, na realidade, se isso não te serve, existem. Aliás, vamos chamar, como diz um cunhado meu, vamos chamar de N opções, né? Porque não existe finitude para as opções, Uhum. né? Não existe ou esta ou aquela, né? Entre esta e aquela tem né? Tem centenas, milhares de opções que eu posso Possibilidades, escolher, né? de Uhum. possibilidades. Então, essa consciência, e aí a gente está falando do líder consciente, né, Dani? Porque esse é muito o meu papel hoje, o teu Uhum. papel, mas a gente está falando do colaborador consciente, que é o líder de si mesmo. Uhum. Que vida eu quero construir nesse momento, né? Como é que eu posso fazer dinheiro? Porque se eu estou numa empresa simplesmente tem uma propaganda do HSBC, né, que já nem existe mais, mas que eu acho fantástica, né? Que é assim, eles mostram crianças falando o que elas sonham e depois é como se eles mostrassem essas crianças já bem Mais bem. idosas Uhum. e elas dizem que não fizeram nada do que elas sonharam. E a grande resposta é: eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que ganhar dinheiro. E aí, o final da propaganda é: até quando o dinheiro vai decidir o que a sua vida é, Uhum. né? Então, que tal você perguntar o seguinte, né? Como é que eu posso ser feliz, gerar contribuição e ter dinheiro, né? E me Perfeito. Isso que manter, você está falando, né? A né? felicidade, a gente estuda muito, né? Dentro desse processo, dessas ferramentas de autoconhecimento que a gente buscou, né? Voltadas para Uhum, a consciência, para o acesso à consciência, é que a primeira uhum, coisa, o dinheiro ele segue a alegria, ele segue a é, felicidade. Se você não uhum, está feliz com o que você está fazendo, você não está alegre com o que você faz, você pode estar ganhando rios de dinheiro, mas você vai começar a criar um problema para que aquele dinheiro não seja bastante. Então, é, você vai criar doença, você vai pagar médicos, você vai. Enfim, e aquele dinheiro nunca vai ser bom. Por quê? Porque você não está feliz. E às vezes você nem uhum, tá. De repente você vai fazer algo que você não vai estar nem ganhando tanto que você ganhava antes, você está ganhando menos até, mas você uhum, vai estar tão feliz que aquele dinheiro vai ser próspero para você, que aquele recurso vai ser exatamente. próspero para você. Por isso que a premissa aqui é a felicidade. Se você Uhum, não está feliz, não adianta, né? Por mais que uhum, você esteja
Ah, mas eu preciso passar por isso daqui, que é só um momento. Mas aí você fica nessa expectativa e esse momento nunca acaba. E a gente tem escolha a cada 10 segundos. De repente, isso tudo tá vindo para você, você tá pesado, para te mostrar que talvez o caminho não seja esse, o caminho seja outro. E que o que mais disponível você tem, que você não está disposto a perceber e reconhecer, que se você tivesse disposto, mudaria a sua vida, né? A gente fala um grau, né? Mudança de um grau, um passo de formiguinha, passinhos de bebê, né? Para alcançar aquilo que você deseja como vida, criar aquilo que você deseja como vida, né? Então, você vê muitas pessoas com status aí, né? Incríveis, mas não são felizes. Então, não estou em julgamento aqui do que é certo e o que é errado. O que a gente está trazendo é o conceito de estar bem, né? O bem-estar, a qualidade. Estar consciente. Exatamente. Né? Então, para criar mais para a realidade, né? Criar mais para a vida, acrescentar mais para você em primeiro lugar, né? E é tão interessante, né, Dani? Porque quando a gente fala de felicidade e dinheiro, as pessoas falam assim, ah, mas isso é tão... Ah, isso é tão autoajuda, né? Isso é tão pessoal zen, né? O pessoal começa no julgamento. E a grande questão é que isso se trata de um processo bastante energético. Porque você já percebeu quando as pessoas estão apaixonadas, como a energia criativa delas é diferente? Eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte, propósito a gente não acha, a gente cria. E aí, gente, basta ser... A gente precisa descobrir, né? Que é tirar a capa e reconhecer esse ser infinito que eu sou e as minhas possibilidades de criar. O que eu estou disposto a criar? A grande questão que eu observo, Dani, tanto nas lideranças como em qualquer... E aí a gente está falando liderança muito no sentido de quem está liderando pessoas, mas eu acho que todo mundo é líder, né? Todo mundo lidera a sua vida. A grande questão é que nem sempre as pessoas estão dispostas a criar, a ser a criação que se requer. A se escolher, né? A se honrar e se escolher. Nem né? sempre. Por quê? Porque é mais fácil, Dani. O egoísmo, né? Não, e é mais fácil eu te culpar pelos meus fracassos do que eu me culpar. Perdão, que eu não gosto da palavra, mas é mais fácil eu te culpar do que eu me responsabilizar. Né? Então, nem sempre eu estou disposta a criar. Nem sempre eu estou disposto a falar assim, beleza, eu vou lá e eu vou lidar com as consequências, porque é como você falou, o julgamento tudo inclui, aliás, a consciência tudo inclui. E pode ser que numa primeira tentativa eu não consiga criar, por quê? Porque eu ainda talvez nem tenha me conhecido tão bem. E aí eu parto para uma criação que... Vai estar congruente com a expectativa, né? Porque existe uma expectativa aí por trás. Aí não tem congruência porque energeticamente a pessoa ela não está pronta para aquilo dali que ela está desejando criar e que talvez ela nem saiba ainda o que é, né? Mas está num processo de caminhada, né? Porque eu acho que o que você está trazendo na tua fala também de consciência são os processos que a gente vive, as fases de vida, né? Essas modulações energéticas que a gente vai criando. Então, a mãe, por exemplo, quando ela escolhe, a mulher, quando ela escolhe ser mãe, por exemplo, vai ser uma outra modulação energética, vai ser uma outra realidade de vida que ela vai criar. Ela não vai ser aquela mesma mulher que ela era antes de ser mãe. Não cabe. Vai ser uma outra pessoa, né? Uma pessoa que muda de cidade, né? Você que teve a experiência, eu estou tendo agora... Né? Você não é mais a mesma pessoa que você era naquela cidade que você morava antes e com aquela estrutura, aquele mapa mental que você tinha. Você vai criar um outro mapa mental, vai ser uma outra estrutura, vai ser uma outra energia. Então, para isso tudo demanda tempo e vai depender de cada um, porque cada um tem sua essência, tem o seu tempo de desenvolvimento. Não dá para comparar, né? A comparação não dá, Dani. Não é criativa, né? Não é porque, por exemplo, retomando de novo o conceito, né? Se criatividade é a minha consciência em relação ao ambiente, não adianta nada eu me mudar para Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu morava numa cidade de quase 1 milhão de habitantes, estou morando numa cidade de 100 mil habitantes, e eu continuar querendo o acesso que eu tinha lá.
eu continuar querendo, por exemplo, vamos falar do momento. Eu converso com muitas pessoas que elas ainda dizem para mim, quando voltar ao normal, Aí eu falo para a pessoa, olha, o que é normal, né? Eu só queria te dar uma ajuda, assim, né? E aí, sem julgamento aqui, né? Mas só tentando incluir o entendimento. Que é assim, esse momento agora, não adianta a gente querer ter algumas coisas que nós tínhamos. Porque se eu ficar fixo em voltar para aquilo que eu tinha, Não vai ter, eu deixo de criar as possibilidades que eu tenho a partir de agora. O meu negócio, Dani, era 95% presencial, porque eu me especializei muito, né? Então, eu fico dentro da organização, treinamento presencial. E aí, é claro que nos últimos 60 dias nós estamos aqui, ó, nas lives, né? Nós estamos atendendo via Zoom, via Teams, nós estamos criando alternativa. Eu estou lançando um curso online, né? Que antes eu não tinha tempo para pensar nele. E que agora, né, é como se antes eu não tinha tempo, agora eu levei um tropeço e tive que cair com o cara em cima dele e falar, minha filha, você faz. E o quanto a gente está sendo obrigado a olhar para a vida, cada um para áreas da vida, porque o quanto o trabalho era fuga também. Para muitas pessoas, o quanto o trabalho era compensação de áreas da vida que eles não estavam dispostos a ver. Né? Perfeito. Então tá todo mundo sendo obrigado a olhar para isso também, a repensar. E formatos também, não é julgar o que está certo e o que é errado, porque e como a gente está falando, não é certo e errado, né, Daniel? O que funciona para você é o que não funciona, né? E você percebe que as pessoas elas estão bem mais concentradas nelas, porque antes você tinha assim, eu não sei, pode ser um interessante ponto de vista meu. Mas você tinha uma divulgação de vidas mais particulares, né? As pessoas divulgando muita coisa nos aplicativos, né? Redes sociais, da vida, viagem, que era só coisas boas. E aí, quando você vai para o interno, quando você volta para cá, para casa, que a gente foi obrigado a estar em casa, o que acontece? A gente começa a ver as sombras também. O que não funciona. E quem quer ficar postando sombra? Quem quer ficar postando algo que não funciona? Então, você vê que as pessoas, elas realmente estão vivendo um processo e tá todo mundo querendo sair. Porque ninguém quer ver isso. É dolorido mesmo. Às vezes é difícil, não é fácil. Com certeza. Mas cada vez que a gente olha para esse processo, se a gente olhar com carinho para isso, acolher quem se é, a gente sai muito mais bonito. A gente sai florescido, desperto, mais consciente, mais forte. E quando a gente nega, rejeita, resiste, reage, a gente não muda e a gente não cria algo diferente. Né? Vai só colocar ali debaixo do tapete e uma hora vem à tona. Pode não ser agora, mas uma Exatamente. hora. Né? E nesse criar mais do mesmo, né, Dani, quantas vezes a gente se encontra com o mesmo que eu reclamei, né? Às vezes a gente está numa relação, por exemplo, amorosa, eu falo, termino e tal, aí encontro outra relação que é o mesmo do que eu reclamei. Por quê? Porque eu não tomei consciência da minha relação com esse ambiente, porque essa tomada de consciência, ela fala de sincronicidade. Quem é que está aqui comigo nesse tempo, né? O que é que eu estou construindo ao meu redor? Então, quando a gente fala desse líder, a gente fala dos resultados que ele gera, das pessoas que ele atrai para contribuir com ele, de como ele toma decisão, de como ele gera as mudanças que acontecem ao redor dele. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que eu sempre guardei, que é do professor Anderson Santana, e ele fala, a gente muda tudo para não mudar. Né? Ele é muito engraçado, ele é mineiro também, e ele fala, a gente muda tudo para não mudar. E é verdade, quantas coisas a gente elabora para manter o nosso status quo, para manter o nosso movimento, e aí a gente não toma muitas decisões, né? Então, quando eu falo nesse meu projeto do Lidere Easy, né? Por que você fala, Marta, como liderar com mais facilidade? Eu só lidero com mais facilidade quando eu parto do autoconhecimento, e aí sim eu começo a entender os meus resultados, as pessoas que estão comigo,
como é que eu tomo decisão, como é que eu me comunico. E comunicação não é só o que a gente fala, é o que a gente emite. Porque antes de eu chegar, a minha comunicação já chegou antes, né? A minha energia já chegou. E é Ela já engraçado, está ali, né? perfeito, você está falando isso, porque a comunicação ela é feita entre pessoas, né? Essa interação. Então, eu até escrevi, eu falei, sou responsável pelo que comunico, e a pessoa que recebe é responsável também por, de repente, atentar-se a qualquer ruído, né? Pelo que ela comunica e se atentar ao ruído também da comunicação, o que ela não está entendendo, o que não está claro para ela, né? E solicitar mais clareza. Porque se ela não fala, o líder não vai saber, né? Exatamente, e do outro Dani. lado também, se o líder não entende o que vem do colaborador, ele também tem que perguntar, né? Pode ser mais claro? Então, ele também tem que trazer os ruídos da comunicação, porque quanto mais afinado, melhor é o processo de colaboração e contribuição, né? Você sabe que eu estava rindo, né? Porque eu estava com um processo para resolver com um cliente que era bem difícil, eu não queria muito fazer online. Mas a gente não tem como ir lá, é numa outra cidade, essa cidade está com um processo de contaminação alta, enfim. E aí eu estava evitando a conversa e ele também. E até que ontem a gente teve que ter essa conversa, porque da conversa dependia uma tomada de decisão. Aí ele me mandou uma mensagem me cobrando, você ficou de me ligar. E eu mandei para ele, não, mas você que ficou de me ligar. Então, na comunicação, Dani, não existe essa de você é 50% responsável por uma parte e eu 50%. Não. Você é 100% responsável e eu sou 100% responsável. E aí, quando a gente conversou, eu fiquei rindo, porque eu falei, olha, eu estava te esperando e você me esperando, mas a gente é tão pouco responsável pela nossa comunicação que ninguém tomou atitude. Mas é muito mais fácil eu culpar, não é? É muito mais fácil eu falar assim, eu não cumpri o resultado porque o meu diretor não me passou a informação. É muito mais fácil eu falar isso. É muito mais fácil eu falar que eu não consigo fazer as minhas entregas porque a minha equipe é ruim. Né? Só que eu não tô... quando eu falo isso, eu preciso prestar atenção porque eu tô falando de mim. Porque se a minha equipe é ruim, Dani, significa que são essas pessoas que eu atraí na minha constituição, na minha consciência, são essas pessoas que eu tô atraindo. Então, quando eu falo de liderar com facilidade... energia na equipe, né? A sua equipe reflete você, né? Perfeito. Eu estava conversando numa das lives que eu conduzi da Vida de Líder, né, Dani, com o Daniel Levy, e ele fala uma frase também que eu gosto de compartilhar, que é assim, a empresa ela vai ter o nível de consciência que tiver o seu maior líder. Né? Então, por exemplo, eu sou o dono da empresa. A empresa vai ter o meu nível de consciência. Olha a grandeza disso. Eu concordo com isso, concordo. Eu sempre achei isso. Então, muito olha, forte. Você quer saber como está a consciência da sua empresa e energeticamente como ela está funcionando? Conversa olha para o presidente. Olha para quem é que está ali. Olha para quem é exatamente como ela vai fluir e como ela vai responder energeticamente. E se você está na posição de líder, uma parte sua está congruente com quem está na liderança máxima. Com então, certeza. Você também eu tô me alinhando. trabalha, traz essa autorresponsabilidade para você, entendeu? Para poder você... Eu falo que é dar o salto quântico, né? Criar algo melhor ainda, ter consciência. Pega o que é bom, mas também olha para o que tem de ruim que pode ser melhorado. É isso. É isso aí. É isso, né? E tem uma coisa muito legal. O Miguel tá mandando um beijo pra Dinda aqui. Oi, Miguel. Beijo da Dinda. A Dinda contou, né, do seu Lego. A Aline tá falando, né? Desculpa, era o emoji, Aline. Tranquilo, imagina. Pode rir também, que a gente gosta de se divertir, né, Dani? Exatamente. Mas falando desse nível de consciência da pessoa, né, que está e dessa conexão que a gente acaba gerando, né? Muita gente, quando a gente traz isso, joga luz sobre isso, né, Dani, no atendimento de coaching, né, ou até num programa de desenvolvimento, as pessoas ficam, mas como assim? Eu não sou assim, né? É que parte de você que está se conectando com isso.
Que parte que você está precisando iluminar? E quando eu falo iluminar, né, eu falo de conectar. Peraí, que conexão que você está precisando fazer para entender a tua relação com o meio e entender por que que esse meio está provocando e colocando você nessa experiência que você está vivendo agora. Perfeito, maravilha. Excelente. Né? É isso, Marta. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a falar assim, peraí, então olha que descoberta maravilhosa, né? Que não é uma descoberta, né? Isso já existe desde que o mundo é mundo. Tá na sua mão, olha que joia que você ganhou, tá na sua mão fazer as mudanças que você gostaria de fazer. E aí, quando eu falo isso para algumas pessoas, elas querem me bater de novo. Mas eu tô falando do que eu vivenciei, gente, eu tô falando do que qualquer lugar que você for, se você subir lá no Tibete e quiser ficar lá com os monges só meditando, eles vão te dizer, querido, é contigo. Né? Não tem jeito. Então a gente precisa viver essa experiência né? Não dá, né, Dani? A gente precisa viver essa experiência da responsabilização. Martinha, né? eu vou pedir para você deixar que a gente já tá Credo! Eu adoro falar sobre isso, sobre liderança, que foi, enfim, onde eu tive as maiores experiências da minha vida. Foi nessa troca de líder-liderado, né, que eu também cresci. Então, é assim, muito boa a contribuição, muito rica, muito nutritiva, Bacana. muito próspera. E Que espero bom. a gente poder fazer mais lives juntas, poder trazer mais Que conteúdo. bom, estou à sua disposição. Né? Muita gratidão. E eu queria que você encerrasse, trouxesse algo aqui para o pessoal, né, que está aqui acompanhando a gente. A Suzana querida, a amiga querida está aqui. Muita gente querida que eu vi aqui. Eu vi a Marina também, não sei se ela ainda tá, foi minha primeira chefe, uma das primeiras chefes na Caixa, né? Eu acabei falando. Ai, que legal! Foi uma com quem eu aprendi bastante também, cresci muito, né? Então me trouxe muitas oportunidades de crescimento. E com todos eu aprendi. Então, né, eu sou o que sou pelas experiências que eu tive, as interações que eu tive. Então, com certeza. Terra aí pra gente. Dani, super gratidão por essa oportunidade, um prazer, né? Voou, né? A gente nem percebe essa 1 hora passando. Muito, muito obrigada por todo mundo que nos acompanhou. Obrigada a você pela oportunidade, né? Quem tiver interesse em conhecer mais do meu projeto, né? Tá nas redes sociais aí. E é bem-vindo a estar comigo nesse processo aí pra gente trabalhar. Beijo. Beijo, lindona. Gratidão. Tchau, tchau. Beijo, Rosana. Bom ter você aqui também, outra querida. Beijo, gente. Gratidão. Beijo, obrigada. Gratidão. Obrigada, amor. Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau.